Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos lá então. A Guerra Fria foi uma disputa militar, político-militar, que marcou a antiga ordem mundial, polarizada entre Estados Unidos e União Soviética. Pois bem, ao final da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, vai até 1945, o cenário político mundial testemunhava então ali um período de tensão da história. De um lado você tinha os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, uma potência capitalista e uma outra potência ali socialista. Em ambos os lados, armamento com tecnologia nuclear que poderiam causar ali sérios danos em toda a humanidade. Pois bem, ao final das contas, nenhum tiro foi diretamente disparado entre os dois lados do conflito aí. Então, o que justifica o nome de Guerra Fria? O que se pode dizer é que o conflito foi marcado pelas disputas indiretas entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, rivais ali em busca de maior poderio político e econômico, principalmente militar, sobre as diferentes partes do mundo afora. E essa configuração, meu caro aluno, é em função de quê? Em função de uma guerra nuclear que não seria vantajosa para nenhum dos dois lados envolvidos ali. O mundo apenas conheceria o caos se houvesse ali um possível vencedor desse conflito. Não teria o que comemorar, afinal de contas o mundo estaria totalmente destruído, pois somente haveria então a radiação e problemas estruturais no espaço geográfico dos países derrotados. Por essa razão, lembra-se o sociólogo Raimundo Aron, que proferiu uma célebre frase que ficou provável e a paz impossível. Então aí você tem essa Guerra Fria de um lado marcando os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética, cada um mostrando ali o poder político-militar que exerciam a respeito da sua força militar mundo afora. Pois bem, a partilha da Alemanha. A Alemanha nazista foi a grande derrotada, como você muito bem sabe, na Segunda Guerra Mundial. E com isso teve o seu território dominado e controlado pelos países que formavam ali a base aliada durante o conflito. Vamos lá, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Esses países, na Conferência de Potsdam, em 1945, dividiu então o espaço alemão em duas principais partes. De um lado, a Alemanha Ocidental, dominada pelas nações capitalistas. Do outro lado, a Alemanha Oriental, dominada pela União Soviética. A capital, Berlim, também ficou igualmente dividida entre esses dois países, ou seja, os países capitalistas e os países comandados pela União Soviética. Pois bem, aí surge uma figura importante que é o Plano Marshall versus o Plano Molotov. Vamos então ao que interessa. Não foi somente a Alemanha a prejudicada com a Segunda Guerra Mundial, como você bem sabe disso. Com esse evento, aconteceu quase que inteiramente em todo o território europeu. A maior parte dos países envolvidos sofreu severas consequências econômicas, sociais e estruturais em função da fragilidade. Dessa fragilidade, sabiamente, os Estados Unidos fez o quê? Acionaram o Plano Marshall, sim, em que grandes empréstimos foram concedidos a esses países para suas reconstruções. Olha o capitalismo vigorando aí. E essa postura era uma estratégia norte-americana para evitar que as nações europeias, em função de suas relativas fraquezas pós-guerra, sofressem intervenções dos soviéticos, além de ser uma ação para conter possíveis movimentos e revoluções socialistas ali internas desses países que foram ali prejudicados. Com isso, os Estados Unidos consolidaram a sua base de influência naquilo que foi denominado de Oeste Europeu, ou Europa capitalista, em oposição ao Leste Europeu, que era formado pelos territórios de domínio de influências soviéticas. Além do Plano Marshall, os Estados Unidos aí, também chamado o Plano Colombo, que possuía ali a mesma função, que só o seu alvo eram os países asiáticos. Então, também não ficou somente na Europa, foi para ali para a Ásia também, para já ali fazer ali a sua estrutura política militar e já garantir o seu espaço ali. Então, entre os países que receberam a ajuda melhor dos Estados Unidos, o Reino Unido vai liderar essa lista, lógico, ali, seguido pela França, Japão, Itália, Alemanha Ocidental, entre outros. E em resposta, para que você fique esperto, sabe disso, a União Soviética não ficou atrás e criou então e elaborou ali o plano chamado Plano Molotov, com o objetivo de quê? De realizar uma ampla ajuda econômica aos territórios
que ali estavam, né, a fim de ampliar o seu espaço de influência pelo mundo, e essa ajuda financeira envolveu praticamente todos os países socialistas, como a Alemanha Oriental, Polônia, Bulgária, Cuba e muitos outros países que também fizeram ali a vez dos soviéticos com o plano Molotov. Pois bem, aí nesse meio termo surge o quê? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do outro lado vai surgir o Pacto de Varsóvia. Então vamos a eles. Nesse cenário aí que favorecia cada vez mais a atenção dos dois blocos de poder durante a Guerra Fria, a organização de instituições e pactos militares, né, era imprescindível por ambas as partes, tanto o lado soviético quanto também pelo lado dos Estados Unidos ali. Então, com isso, você tinha de um lado o capitalismo, que foi fundado, a OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ainda existe, né, até os dias de hoje, e é uma das instituições mais poderosas da atualidade. Já do lado socialista, foi fundado o quê? O Pacto de Varsóvia, chamado de Pacto da Não Agressão. Essas organizações funcionavam da seguinte forma, pessoal, para você entender. Venha comigo. Caso um dos seus países membros fosse atacado por as demais partes, deveriam imediatamente intervir ou enviar ajuda. Então, isso colaborou para a emergência de vários combates indiretos que ocorreram durante esse período. A exemplo da Guerra das Coreias. Lembre-se, 1950 a 1953. A Guerra do Vietnã, por exemplo, que começou em 1959 e foi até 1975. Com essas ações e intervenções por parte dos dois blocos, lembre-se, quem são os dois blocos? Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Houve, né, uma divisão do espaço territorial mundial, que se deu de modo mais conhecido nos países da Europa e que protagonizou, né, a chamada Cortina de Ferro, que dividia os territórios socialistas e capitalistas. Então ficou de um lado Estados Unidos e União Soviética. E aí você fica se perguntando, e aí professor, e a corrida armamentista? Como é que foi? Como é que aconteceu essa corrida espacial? Pois bem, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética não corria apenas no plano territorial, político e econômico mundial. O principal elemento em disputa era a hegemonia militar, pessoal, e tecnológica, lógico, né? Então, nesse sentido, os dois países envolveram-se em uma corrida cega e absurda para decidir qual das duas potências possuía a maior quantidade de armamentos e tecnologias nucleares, bem como os melhores programas de conquistas espaciais. No plano militar, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, dominavam a produção e o uso de bomba atômica, né, com as que provocaram a destruição das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Lembre-se, lá na Segunda Guerra Mundial, as cidades japonesas foram destruídas porque os japoneses não se renderam facilmente. Enquanto a guerra na Europa havia acabado, os japoneses ainda pensavam que a guerra estava continuando, eles não se entregaram. Então, tempos depois, em 1949, a União Soviética anunciava o seu domínio sobre a tecnologia nuclear. O que significou isso? Significou que no plano espacial, a União Soviética quem deu a largada. Por quê? Em 1957 foi lançado pelos soviéticos o primeiro satélite espacial, construído pelo nome, qual é o nome dele? Não se esqueçam, Sputnik. Sim, o Sputnik foi lançado pela União Soviética, e no mesmo ano entrou em órbita o Sputnik 2, que consistiu na primeira viagem ao espaço tripulada por um ser vivo, no caso, a famosa cachorra Laika. Sim, quem primeiro subiu ao espaço não foi o homem, mas sim a cachorra chamada Laika. E para completar as façanhas, os socialistas também foram os primeiros a fotografar a Lua, né? Ou seja, a superfície da Lua, isso no ano de 1959, e os primeiros a enviar, né, um ser humano ao espaço em 1961, quando a foto surge da Terra e ele diz, a Terra é azul, Yuri Gagarin. E dessa forma, então, pessoal, no ano seguinte, em 1962, os Estados Unidos conseguiram, então, finalmente responder à altura com o primeiro voo espacial ao redor da Terra. Já em 1969, a tão sonhada visita à Lua pelos Estados Unidos na missão operada pelos tripulantes da famosa nave espacial Apollo 11. E apesar de alguns acordos assinados entre Estados Unidos, principalmente no plano militar, a corrida, né, armamentista, né, espacial, segundo a maioria dos analistas, só conheceram seu fim com a crise da União Soviética
e o fim da Guerra Fria ao final da década de 1980 e o início da década de 1990 com o senhor Gorbachev, que apareceu com a sua abertura política e a sua abertura econômica, tanto a perestroika quanto a glasnost, e assim acabou a Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim em 1989. É isso aí. Se gostou dessa aula de hoje sobre a Guerra Fria, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. E boa sorte nos vestibulares e até mais. Tchau, pessoal!